Então eu tenho ido e voltado sobre contar ou não essa história, principalmente porque envolve alguns aspectos da minha vida profissional, que não tenho liberdade para discutir, mas também porque teve graves implicações pessoais para mim. Enfim, resolvi compartilhar aqui. E espero que entendam, porque há coisas sobre as quais eu simplesmente não posso entrar em detalhes. Tudo começou em dezembro de 2020. Como parte da minha formação, fui agendado para um estágio de 6 meses em um hospital psiquiátrico. Eu tinha experiência anterior com o trabalho com esse tipo de paciente, então fiquei muito animado com isso. Troquei as 4 alas diferentes do hospital. Então tratei muitas pessoas diferentes, com muitos problemas diferentes. Eu era curioso sobre todos os diferentes aspectos. Então nunca disse não a uma tarefa, o que significava que me deparei com pessoas com vários transtornos de personalidade. Na minha vida profissional, já tive pessoas me cuspindo, me agredindo verbal e fisicamente, jogando merda em mim e essas coisas todas. Então eu gosto de pensar que sou um cara bonito. E além disso, eu sempre carregava um alarme de agressão pessoal. Um toque de um botão e funcionários de cada ala estariam lá em questão de segundos. Em uma das enfermarias, notei rapidamente que havia uma certa sala, que era monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um guarda. Para ficar claro, esse é um procedimento bastante normal, seja porque o paciente é fisicamente abusivo, agressivo ou contido. Mas a maioria dos pacientes recebe o relógio com relativa rapidez. Perguntei a uma colega, e ela me disse que era uma paciente do sexo feminino, chamada Annie, que era extremamente agressiva e psicótica além da crença. Naquele momento, Annie havia sido contida em sua cama por 3 meses. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Temos procedimentos muito rigorosos quando se trata de conter as pessoas com cintos. BTW. Eles são cintos macios feitos de tecido, não de couro. Então, conter o paciente realmente é o último recurso que a gente vai. Perguntei ao psiquiatra-chefe o que estava acontecendo com essa garota e ele apenas se irritou e disse: "Se eu soubesse, mas honestamente, ela desafia a lógica." Ele me disse que no início achavam que ela era psicótica, mas os sintomas só pioravam, por mais medicação diferente que tentassem. Em seguida, pensaram que ela poderia ter sofrido um trauma e estava em um estado dissociativo, mas isso ainda não se encaixava no perfil de seus sintomas. Ela havia passado de uma mulher perfeitamente normal, na casa dos 20 anos, para ser violenta, extremamente agressiva e incapaz de falar, em apenas 4 meses. Isso é praticamente inédito, especialmente porque nenhuma droga estava envolvida. Fazemos regularmente um exame toxicológico de todos os pacientes e sempre quando eles são admitidos. Um dia meu alarme disparou. Eles estão todos conectados, então eu sei para onde preciso correr para ajudar meus colegas. Eu imediatamente soube que tinha que ser Annie. E eu tinha razão. Ela só teve as pernas e o tronco fixados. Novamente procedimento normal, se o paciente estiver relativamente calmo. Ela havia defecado em sua mão e jogado no guarda que a observava. Ela então começou a morder os dedos com tanta força que 3 ou 4, não me lembro o número exato, tiveram fraturas muito ruins. Ambas as mãos estavam uma bagunça sangrenta e ela precisou de uns 50 pontos depois. Eu não era o sangue, ou o fato de que ela jogaria sua própria sujeira em nós. Eu tinha visto isso muitas vezes. Mas os gritos que essa mulher fez foram os sons mais primários, guturais e aterrorizantes que já ouvi. Assustado, eu não tenho graça. A melhor maneira que posso descrever
É algo como um urso rosnando e um leão da montanha sibilando e cuspindo ao mesmo tempo. Eu vi minha parcela de pessoas em sofrimento primário, mas eu nunca poderia imaginar que uma pessoa poderia fazer sons assim. Como estagiário, não tenho permissão para usar a força, então eu estava apenas assistindo enquanto 7 dos meus colegas tentavam fixá-la totalmente em sua cama. Eles tiveram sérios problemas para prendê-la. Lembre-se que são pessoas realmente experientes. Por fim, chamamos um alarme medicinal, que imediatamente chama um psiquiatra-chefe para tomar decisões. Ele decidiu medicá-la à força. Deram-lhe e depois um segundo tiro. Só parecia irritar-se, mesmo que devesse ter colocado um urso para dormir. Na terceira injeção, ela se acalmou o suficiente para que pudessem contê-la. Ela nunca acenou com a cabeça, apenas respirou forte e ficou olhando para o mesmo canto da sala, às vezes sorrindo para algo que só ela podia ver. 2 semanas depois, eu estava de volta à enfermaria. Era um fim de semana relativamente calmo, então realmente não havia muito o que fazer. Anne estava em um de seus bons períodos, então ela teve suas restrições removidas. Um guarda estava sempre ao lado dela. Eu estava sentada no escritório, quando de repente vejo Anne andando no corredor sem o guarda. Não sei se ele tinha feito uma pausa no banheiro ou o que quer que fosse, mas ele não estava por perto. Então eu a alcancei, perguntei o que ela estava fazendo no corredor sozinha, mas é claro que ela não respondeu. Devo mencionar que muitos dos meus colegas tinham medo de Anne, e com razão. Mesmo que todos tenham consciência de que é a doença e não a pessoa que te ataca. Mas quando isso continua acontecendo, esse paciente pega algum estigma. Eu, por exemplo, sempre tento olhar para a pessoa e não para a doença. Então perguntei para onde estávamos indo. Ela me pegou pelo braço e me levou até a área comum. Ela foi até uma sala de livros. Virou-se e olhou para mim e murmurou: "Leia." Livro? Fiquei completamente surpreso pelo fato de ela estar falando. Ela pegou um livro aleatório e me entregou. Ela então se sentou no chão e começou a balançar para frente e para trás. Eu me juntei a ela no chão e comecei a ler o livro. Era apenas um livro antigo aleatório, provavelmente de uma instituição de caridade, e não tinha nenhum significado especial. Mas à medida que eu lia, ela se aproximava cada vez mais de mim. Ela então se abraçou em mim, colocou a cabeça no meu colo e adormeceu. Uma das minhas colegas passou e ela parecia absolutamente chocada. E antes que eu soubesse, 5 ou 6 pessoas, incluindo o psiquiatra-chefe, estavam olhando para mim lendo esse livro aleatório para ela. Peguei muitos elogios por isso, o que é sempre bom. Mas então, as coisas pioraram, pelo menos para mim. Tudo começou numa noite, quando eu estava sozinho em casa. Foi uma noite completamente normal para mim, até que ouvi algo do andar de cima descendo as escadas. A melhor maneira de descrevê-lo é como um cachorro grande batendo e caindo pelas escadas. Sabe? Como quando um cachorro desce as escadas correndo para cumprimentá-lo. Mas isso era maior, muito maior. Eu podia ouvir o peso de algo caindo, enquanto pregos ou garras ou o que quer que fosse deslizavam sobre os degraus. Levantei-me pensando que de alguma forma havia um animal enorme em minha casa. Mas não havia nada lá. Isso me assustou a merda eterna. Eu nunca tinha tido nada parecido comigo. Saí de casa e passei a noite na casa dos meus pais. Mas também tive efeitos estranhos no meu corpo. Como se eu tivesse um filtro sobre meus olhos ou algo assim. Tudo começou a parecer fora de foco, como uma visão de túnel, mas com um enorme borrão adicionado. E aí eu comecei a me dissociar. Eu tinha essa sensação de estar totalmente fora de contato com o meu corpo. Depois vieram os ataques de pânico. Meu GF chamou uma ambulância uma das vezes, porque eu estava à beira de um ataque cardíaco.
Os paramédicos disseram que eu tinha uma frequência cardíaca de 240 BPM. Não tive problemas prévios com minha psique, mas achei que era estresse. Eu já sofri de paralisia do sono antes, mas nunca com alucinações ou como quer que se queira chamar. Mas isso começou recentemente. Vejo uma grande massa negra com braços e pernas compridos sentada no canto superior do nosso quarto, como uma aranha enorme, mas apenas com 4 patas. Isso agora está acontecendo de forma noturna. Alguns dias atrás eu contei para minha namorada sobre isso, porque ela continuava me importunando com perguntas sobre meus pesadelos. Ela disse: "Isso é engraçado. Toda vez que você está prestes a dormir, você olha para aquele canto e meio que sorri." Isso me lembrou a Anne. E agora estou absolutamente apavorado de poder ter trazido algo para casa. Acredite ou não, isso é com você. Nunca tratei um paciente como Anne, e nenhum dos meus colegas também tratou. Foi uma coisa assustadora, e eu nunca sofri nenhum problema psicológico antes. Nunca. Mas algo está acontecendo, tenho certeza disso. Parece que quer voltar para mim ou algo ocioso. E, a propósito, Anne está muito melhor hoje. Ela está em uma casa de reabilitação, onde prospera. Um dia ela pode até conseguir ter sua vida normal de volta. Isso aconteceu comigo há cerca de 3 meses. Um pouco de contexto sobre mim. Infelizmente sofro de dor crônica devido a uma lesão nas costas que já foi operada 3 vezes. Na maior parte do tempo, lido com isso e levo minha vida. Mas a cada poucos anos, a dor se intensifica e acabo entrando em uma depressão profunda. Nesse estado, paro de falar com minha família e me torno praticamente um eremita. Quando isso acontece, minha família fica preocupada que eu possa me machucar, apesar de eu nunca ter tentado ou sequer mencionado que faria algo assim, e acaba me mandando para o pronto-socorro psiquiátrico. Lá, geralmente me colocam em uma observação de 72 horas, conhecida como 5150, e me transferem para a ala psiquiátrica local. Nada disso realmente me incomodava antes, pois eu tinha um bom seguro e o lugar para onde me mandavam era praticamente um hotel onde você não pode ter cadarços ou tocar nos outros. A pior parte é quando você chega. Você fica amarrado a uma maca e, se chega no meio do dia, é levado para a sala de convivência, onde todos os outros pacientes ficam observando sua entrada. Deixe-me descrever. Sou um homem. Tenho um pouco mais de 1,88 e peso cerca de 130 quilos, com tatuagens nos 2 braços. Depois de meses de depressão, minha barba e cabelo estavam fora de controle, fazendo-me parecer um motociclista genérico. Apesar da aparência intimidadora, sou bastante amigável, mas isso não é óbvio para quem não me conhece. Tendo passado por isso algumas vezes, eu sabia o que esperar. Eles pegam todas as minhas informações, certificam-se de que eu não tenha cadarços ou cordas e me mostram meu quarto. A ala psiquiátrica é mista, mas os colegas de quarto são do mesmo sexo. É uma unidade de baixa segurança, o que significa que supostamente todos os pacientes não são violentos. Embora haja uma mistura de níveis de problemas, nunca tive problemas com ninguém em minhas visitas anteriores. E esperava que esta vez não fosse diferente. Fui encaminhado para meu quarto e a enfermeira me disse que meu colega de quarto seria Marcos. Ela começou a dizer algo como: "Marcos é um cara legal", o que me deixou um pouco cauteloso. Mas estávamos em uma ala psiquiátrica, então todos ali tinham alguns problemas. Os quartos são como qualquer motel ruim, um pouco maiores, com 2 camas, um banheiro, sem porta completa, uma mesa e uma cômoda para cada paciente. Eram 15 horas e Marcos estava dormindo, o que não era estranho,
pois muitos estavam sob medicação ou tinham hábitos de sono estranhos. Decidi tirar uma soneca também e adormeci quase instantaneamente. Não sei quanto tempo dormi, mas quando acordei estava escuro lá fora e a única luz era uma pequena lâmpada no chão. Marcos estava sentado na cama, fazendo um som estranho. Tentei ser amigável, apresentando-me como Brian e dizendo que teria falado antes, mas ele estava dormindo. Ele respondeu: "Eu tento dormir o máximo possível para não ter que interagir com os demônios." Isso deveria ter sido um grande sinal de alerta, mas como Marcos era menor que eu e tinha sido revistado na entrada, não senti medo. Decidi conversar com ele sobre esses demônios, que descobri serem todos os enfermeiros e médicos para ele. Depois de um tempo, disse que ainda estava cansado e precisava dormir mais. Ele disse: "Ok, é bom ter um companheiro humano como colega de quarto." Interpretei isso como um sinal de que ele estava bem comigo, então não fiquei preocupado. Acordei cedo para o café da manhã, pois não comia há 24 horas. Marcos se sentou comigo e, além de se referir às enfermeiras e médicos como demônios, parecia normal. Conversamos sobre coisas triviais, até que ele parou de falar e começou a olhar para algo atrás de mim. "Você vê ela? Aquela é a Jéssica, ela é um anjo." Virei-me e vi uma jovem muito bonita, talvez na casa dos 20 anos. Ela acenou e disse oi para Marcos, e parecia ser uma daquelas pessoas muito amigáveis que tenta ser gentil com todos. Quando olhei para trás, Marcos estava olhando fixamente para ela. Então estalei os dedos para chamar sua atenção. "Ei, cara, não surte com ela." Ele me deu um olhar confuso, como se eu tivesse dito algo absurdo, e ficou quieto depois disso. Não pensei muito nisso, pois tinha minhas próprias preocupações. O resto do dia foi típico: reuniões, consultas médicas, medicação e muito tédio. Passei a maior parte do tempo lendo na sala de convivência. Jéssica se aproximou de mim, se apresentou e começou a fazer perguntas sobre minhas tatuagens, o que eu estava lendo e minha vida. Descobri que ela também era uma pessoa normal, sem grandes problemas de saúde mental. Apenas lidava com ansiedade e ataques de pânico desde que começou a faculdade. Conversamos por horas e percebi que Marcos passava por nós repetidamente. Muitas pessoas andavam por ali para passar o tempo, então não achei estranho. Mais tarde, disse a Jéssica que ia tomar um banho antes do jantar e nos encontraríamos depois. Os banheiros têm meias portas, como portas de salão. Então, ao sair do banho, vi as pernas e os pés de Marcos debaixo da porta. "O que houve, cara? Precisa usar o banheiro? Vou só me trocar." Ele não disse nada e ficou lá. "Cara, só volte. Você está me assustando um pouco." Pude ouvir sua respiração acelerada e as portas não trancam. Então ele poderia entrar se quisesse. "Você precisa voltar, eu preciso sair." Então ele começou a gritar: "Você é Satanás, você é Lúcifer." Estava realmente assustado. Se eu o enfrentasse, acabaria sendo eu o colocado no quarto tranquilo. Não sabia o que fazer. Parecia que passaram 10 minutos, mas provavelmente foi só um. Quando estava me preparando para abrir a porta e me defender, ele parou e saiu. Me vesti rapidamente e procurei uma enfermeira para contar o ocorrido. Imediatamente me colocaram em outro quarto. Não vi Marcos pelo resto do dia e da noite, mas estava assustado e não consegui dormir. Mais tarde, ouvi ele gritando: "Onde ele está? Por que não está voltando para o quarto?" Uma enfermeira tentava acalmá-lo, dizendo que ele me veria de manhã. Mas ele insistia que precisava me ver naquela noite. Finalmente a segurança chegou e houve uma briga. Marcos foi levado embora e eu fiquei acordado a noite toda, mesmo com ele no quarto tranquilo. Na manhã seguinte, meu médico estava lá cedo, o que achei estranho. Fui chamado para uma sala de entrevistas onde ele me perguntou sobre todas as minhas interações com Marcos.
Revi tudo e ele me disse que Marcos foi transferido para um hospital de segurança média. Senti um pouco de pena, pois ele só pensava que eu estava roubando seu anjo e estava apenas gritando. Terminei minha estadia, sentindo-me melhor e pronto para voltar à vida normal. Minha avó veio me buscar e, ao sair, o médico nos chamou novamente para a sala de entrevistas. Eles me contaram que naquela noite Marcos saiu várias vezes para perguntar sobre mim, e a enfermeira sempre dizia que me veria de manhã, sem mencionar a mudança de quarto. Quando ele começou a gritar e a segurança chegou, o levaram para o quarto tranquilo e o sedaram. Depois, foram buscar suas coisas e encontraram uma peça de metal de 18 centímetros que ele quebrou da mesa da sala de TV. A sala de TV tem câmeras, mas Marcos provavelmente esperou até que as enfermeiras saíssem para trabalhar na peça de metal. Tenho certeza de que pedir para mudar de quarto me salvou de ser esfaqueado enquanto dormia. Marcos não foi acusado de crime, mas foi transferido para um hospital mais rigoroso. Estou aliviado por não ter que lidar com ele novamente. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.